Diário de oração. Tema: a oração de Jonas. Texto bíblico: Jonas capítulo 2, verso 1 ao verso 10. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura eu chamei por ajuda, e ele ouviu meu clamor. Jonas enfrentou uma grande crise quando estava dentro do estômago de um peixe. Independentemente de dificuldades como essa, os remanescentes devem saber 3 pontos. Em primeiro lugar, os adultos caem em equívocos quando tomam posse do que está errado e quando têm pensamentos incorretos. Segundo, para que um novo começo aconteça, há momentos em que Deus o coloca no meio de dificuldades. Terceiro, se os remanescentes entenderem esses fatos, eles receberão respostas. E porque você é um filho de Deus, você deve começar por possuir 3 aspectos. Em primeiro lugar, a oração é possuir e transmitir os 5 poderes do Deus triuno. Em segundo lugar, as 9 bênçãos do trono celestial serão estabelecidas em minha vida. Terceiro, devemos ver as 3 épocas da igreja serem cumpridas e os verdadeiros talentos surgirão. Pela graça de Deus, você recebeu o direito de orar. Além disso, seus sofrimentos se tornarão os desafios que você deve enfrentar. No final, Deus responderá às suas orações. Ponto 1. A oração é uma ciência espiritual. Dentro do campo da ciência, existem as ciências naturais e as ciências cognitivas. No entanto, existe uma ciência ainda mais importante, que é a ciência espiritual. Esta ciência é o encontro do Deus triuno, do poder do trono celestial e da sua alma. Então, você deve ter incondicionalmente o tempo de excelência para desfrutar dessas respostas. Ponto 2. Existe uma condição para receber respostas. A primeira é a oração de arrependimento. Jonas capítulo 2, versículo 3. Quando você enfrentar dificuldades, ore. Deus, qual é a razão que o Senhor permitiu essas dificuldades? Ao fazer isso, seus olhos serão abertos. Mesmo que você tenha cometido erros, você perceberá quais são eles e a certeza virá. A segunda é a oração da aliança. Jonas capítulo 2, verso 4, 7 e 9. Jonas, ao olhar para o templo do Senhor, orou enquanto se apegava à aliança. A terceira é a oração da fé. Jonas capítulo 2, versículo 2, 5 e 7. Se você olhar em Jonas capítulo 2, verso 6, ele não disse: Por favor, tire minha vida da cova. Em vez disso, ele fez uma confissão de fé dizendo: O Senhor tirou a minha vida da cova. Ponto 3. Se você conhece a oração, ganhará o poder de mudar o futuro. Ao saber o que é a oração, as bênçãos de 3, 9, 3 se tornarão sua plataforma, uma torre de vigia que salva o mundo e uma antena espiritual que se comunica com o mundo inteiro e Deus. Durante os anos como remanescentes, importantes obras-primas devem ser feitas. De fato, escrever em seu diário de oração são as maiores obras-primas. Agora, assim que você abrir os olhos pela manhã, leve diante de Deus tudo que vier à sua mente. No momento dos encontros com as pessoas ou quando estiver estudando, ore a respeito do que você vê. E quando estiver sozinho à noite, leia a palavra e organize tudo o que aconteceu ao longo do dia. Oração da aliança. Querido Deus, obrigado por abençoar os remanescentes. Por favor,
Ajude-me a não ser enganado pelo que está incorreto. Me ajude a ter diariamente o tempo do remanescente para desfrutar do Deus triuno, da bênção do trono e das 3 épocas da Igreja. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém.